meus queridos alunos, mais uma vez com vocês. Aqui é o professor André Luiz, de Filosofia, falando sobre um tema, olha, um tema bem interessante, difícil até de vocês conseguirem acharem livros, tá? Mas é muito importante e é um conteúdo que prepara para outros conteúdos, tá? A teoria dos ídolos, aqui o professor André Luiz que cá está dentro do nosso projeto maravilhoso, atividades curriculares complementares, tá? Então ali eu peço a vocês que tenham muito carinho com essas atividades e vamos para a nossa aula em vídeo agora, que trata da teoria dos ídolos. Nós pegamos algumas questões aqui, claro que a teoria dos ídolos, ela está dentro de um contexto que é do renascimento científico, dentro de uma filosofia que está se modernizando e que tem autores que já vão trabalhar muito mais a observação, a experimentação e o cotidiano de uma forma mais realística, menos divina, menos alicerçada à fé, menos dogmática, né? O dogma como elemento fundamental de uma religiosidade cristã dominante de uma idade média, que é também chamada de atraso para muitos, mas não é bem assim. A gente sabe que realmente estagnou muita coisa, mas não pode ser considerada como atraso também literalmente. Então, aqui nós temos o dono da teoria, que é o Sir Francis Bacon, o Lord Francis Bacon, figura central da Revolução Científica, preconizou a necessidade de uma reforma do intelecto, ou na forma de ver a própria ciência, que teoria como condição a crítica e a demolição do que chamou de ídolos. Isto é verdade, ou as verdades cristalizadas. Segundo Bacon, segundo o nosso autor, os erros derivados das distorções exercidas pela sensibilidade humana foram denominadas como ídolos da vida. Esse nós não temos dentro da classificação ídolos da vida. Vou logo adiantando a vocês que não existe ela. Ídolos do mercado, nós temos ela, certo? Ídolos do foro, ídolos do teatro ou ídolos da tribo. Bom, destes elementos que aqui estão, destas opções, nós vamos perceber que os ídolos da tribo são aqueles que estão associados à natureza humana e aos elementos que constituem esta natureza humana, portanto. Os ídolos da tribo, letra E, são aqueles que estão conosco a partir daquelas dificuldades que nós temos, que são inerentes à nossa própria natureza, que é típica do erro, típica necessariamente de confiar em elementos que não são tão corretamente apresentados no cotidiano, ou como nós diríamos, ou como os filósofos diriam, no senso comum. Então, o nosso pensador, Francis Bacon, por exemplo, ele, em um dos seus livros muito famosos, sua produção filosófica é muito famosa, dos seus famosos livros e escritos, ele vai sempre nos chamar a atenção na necessidade de termos um cuidado maior com a observação e, partindo da observação, construir uma teoria mais adequada. E, para isto, nós precisamos nos livrarmos, nos retirarmos da influência destes conhecimentos que são equivocados, e a estes conhecimentos que são equivocados ele chama de ídolos, e precisamos expurgá-los de nosso cabedal teórico, da nossa própria consciência, para assim ter um conhecimento mais adequado, correto? Então, vamos aqui beber na fonte do nosso autor, de que aqueles conhecimentos que estão prejudicados, distorcidos pela natureza humana, são os ídolos da tribo. Marque a letra E nesta primeira questão, correto? Beleza? Vamos lá. Na segunda questão, o filósofo Francis Bacon, também político e escritor inglês, que viveu durante o início do século XVII, acreditava que a ciência poderia proporcionar às pessoas uma melhor qualidade de vida. Dentre as suas teorias, podemos destacar o quê? Bom, nós sabemos que a condição dos ídolos, ou desses conhecimentos que são prejudicados, desses conhecimentos que nos atrapalham ou podem impedir de nós construirmos teorias mais adequadas, estão aí alicerçadas a partir de uma falha, principalmente na observação, no tratamento do conhecimento experimental, que é um alicerce muito mais, claro, confiável dentro da produção do conhecimento, principalmente o conhecimento científico, mas também o filosófico, obviamente. Então, essas teorias
O que elas deveriam ter como destaque para evitar essas falsas ideias, falsas compreensões ou esse falso conhecimento? A demonstração de que observação e experimentos, juntamente com as teorias advindas dos mestres precursores, garantam a compreensão do mundo no viés epistemológico correto. A demonstração de que a observação e experimentos, olha só, juntamente com teorias advindas dos mestres que estavam antes. Então veja só, eu observo, veja só, eu também tento retirar a partir da minha condição de observador da natureza, da physis, elementos novos, mas eu não desprezo aquilo que foi instituído antes por mestres que me antecederam. A letra A traz uma proposição interessante para um viés de conhecimento, ou seja, de epistemologia, conhecimento, mais correto. A letra B. Ele buscou a ciência baseada mais no fazer, nas obras, do que no falar, na retórica. Bom, não tem nada a ver essa história aqui. É completamente deficiente aqui, deficitária, incompleta esta alternativa. A afirmação de que os cientistas deveriam realizar experiências, mas não deveriam se desligar da verdade implícita, que não pode ser medida e nem comprovada. Os cientistas deveriam realizar experiências? Sim. Mas não deveriam se desligar da verdade? Implícita. Já fica aquém da observação, né? E não pode ser medida nem comprovada. Claro que pode ser medida e comprovada porque ela é experimental, ela parte do critério de observação. Letra D. A defesa de um método científico próprio e peculiar que envolvia a exposição de muitas hipóteses, mesmo que não comprovadas. Olha aí, ó. Completamente fora daquilo que nós esperamos de uma atitude científica, filosófica, que tem a base na observação e na experimentação. Olha, uma das coisas que evitam as falsas noções ou o falso conhecimento é a observação, meu caro, minha cara. A observação ela vai ocupar um lugar importantíssimo para que eu possa me livrar destes ídolos, que são as falsas noções, a falsa compreensão. Só para você ter uma ideia, isso é tão importante que ele inverte um processo que é clássica, eu falo clássico porque vem desde Aristóteles, de que você cria uma teoria e depois você observa. E ele quer inverter este processo sabiamente. Ele quer primeiro observar e a partir da observação criar a teoria. E isso evita que as falsas noções, ou seja, os ídolos, se instaurem em nosso conhecimento. Portanto, nós já percebemos que a letra A, desde o começo, quando lemos a alternativa, ela já era muito mais completa, muito mais tradutora do pensamento de Francis Bacon a respeito de evitar estas falsas noções. E aqui na letra A eu trago muitos elementos que evitam este conhecimento prejudicado, ou seja, os ídolos dentro do pensamento científico, filosófico ou qualquer que seja. Perfeito? Vamos treinar mais para ficarmos mais habilidosos. Lembrando vocês que acessem sempre aí os planos de estudos para maiores informações. Nós temos eles sempre disponíveis para vocês dentro deste projeto maravilhoso que são as atividades curriculares complementares. Tá? Nós temos aí uma série de elementos que vão ajudá-los e que estão aí sendo propiciados aos senhores para essas atividades aí que vão complementar necessariamente o ensino-aprendizado de vossas senhorias. Terceira questão, embora não tenha sido um cientista, Bacon teve grande influência enquanto defensor de uma determinada concepção de método científico. Sociedades renomadas dentro da ciência, tá, consideraram ele como um dos grandes inspiradores. E Kant dedicou a ele grande parte de muitos textos em livros dele, principalmente na crítica da razão pura, certo? O método desenvolvido por Bacon converge ao chamar a atenção para a constatação de que. Então nós temos aqui uma clara intenção de perceber que até o referido Kant, um dos grandes, talvez considerado ali o maior filósofo da humanidade no mundo moderno, citar Francis Bacon como um daqueles que limpou o conhecimento. Porque olha só, ao evitar os ídolos, as noções falsas, o conhecimento prejudicado,
você conseguiria, claro, alcançar um conhecimento mais adequado. E aí Sir Francis Bacon, o nosso Lord Francis Bacon, filósofo Francis Bacon, gostava muito desta possibilidade de evitar o erro, evitar noções prejudicadas ou falsas noções, certo? Por isto, Kant tanto se referia a ele na Crítica da Razão Pura. Tá? Ele tinha esse ideal e o Kant compartilhava. E ali, como é que o método desenvolvido por ele para afastar essas falsas noções era percebido tanto pelos que sucederam a ele, como os que estão hoje ainda estudando o nosso autor. Com o objetivo da razão de conhecer a natureza pela experimentação, claro que nós temos a experimentação como elemento ali que vai desvencilhar, degustar, esmiuçar a natureza. De limites das operações adequadas para o conhecimento total, tanto quanto ali, né, muito universalizador, até duvidoso, da superioridade das sensações de descoberta das verdades, da importância de investigar a existência de Deus, uma teologia maior, da aceitação da elaboração de experiências divinas. Olha, presta atenção que a letra D e a letra E estão no mesmo ramo, né? Então não parece muito certo marcar nenhuma nem outra. Então ali qual seria, né, a forma ou a fórmula que o nosso Lord, né, Francis Bacon, nosso filósofo Francis Bacon, encontrou para instaurar aquilo que nós consideramos como o método científico, o método de construir, o método, o caminho, né, a palavra métodos, caminho, a maneira de você arquitetar o conhecimento. Dali seria a letra A, o objetivo da razão de conhecer a natureza, usando o elemento fundamental que é a experimentação. Essa experimentação seguida, obviamente, de elementos como observação da natureza, aferição dos fenômenos, e ali a experimentação deles para perceber uma regularidade, para perceber uma constância dentro daquilo que é concluído, ou usa-se também a palavra inferido, a mesma coisa de concluído, certo? Beleza? Pegou aí para ti? Vamos lá, vamos continuar. Vamos fazer mais uma questão aqui, a quarta questão, olha, vem comigo. Francis Bacon foi considerado um filósofo inatista por enunciar que saber é poder. Bom, essa questão dele ser inatista é uma discussão muito grande, tá? Dentre as contribuições de Francis Bacon está a sua teoria dos ídolos, cuja primeira função é de tornar os homens conscientes das falsas noções que obscurecem sua mente e barram o caminho para a verdade. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. Bom, o que é que nós sabemos aqui? Nós sabemos que os ídolos, as falsas noções, o conhecimento prejudicado, ele surge pelas confusões geradas a partir de elementos como a linguagem, de elementos como a própria natureza humana, de elementos como a interpretação necessariamente daquilo que fazemos, da nossa visão prejudicada sobre os fenômenos tanto humanos como da natureza e das próprias teorias filosóficas e científicas que às vezes são erradas e nós não queremos revê-las, certo? Então, olha só, o gênero de ídolos que assediam a mente são 5. Ídolos da tribo, ídolos da cidade, não, da cidade não existe. Nós temos os ídolos da tribo, os ídolos da caverna, os ídolos do foro e do mercado e os ídolos do teatro. São 4 apenas. É porque foro e mercado vêm juntos, tá? Não são 5. Então a letra A já foi, não pode. Os ídolos da tribo são fundados sobre a natureza humana, certo? Da tribo, natureza humana. Dependendo do fato que o intelecto humano mistura sempre a própria natureza com a das coisas, deformando-a e transfigurando-a. Bom, faz muito sentido. Os ídolos da caverna são os que penetram na alma humana por obras de diversas doutrinas. Não, isso aqui não são os ídolos da caverna. Isso aqui são os ídolos considerados ali oriundos das filosofias e das teorias científicas. Então, são necessariamente do teatro, tá? E não da caverna, letra C também já está fora. Os ídolos do teatro são dependentes dos contatos recíprocos do gênero humano? Não. Os ídolos do teatro são de teorias científicas e filosóficas.
Os ídolos do foro ou do mercado são da linguagem. Vamos ver. Os que derivam do indivíduo singular. Não, é que eu tinha que ter a linguagem, né, gente? Já não coube tão bem. Então, olha só, nesta quarta questão, esta criação de que saber é poder, e este saber é justamente ele que evita as falsas noções, ou seja, esses ídolos, essas condições prejudicadas de conhecimento, eles estão muito mais associados aqui, segundo as alternativas, ao que nós temos dos ídolos da tribo, olha, que está na letra B, que pertence ao que? À natureza humana. Ok? Uma menção muito forte feita dentro daquilo que o Francis Bacon, Lord Francis Bacon, né, considerou como as tábuas do conhecimento também, traria para a gente uma maneira de você evitar que os erros advindos da linguagem, das teorias científicas, das nossas interpretações e da própria natureza humana vingasse, assim, criasse um conhecimento extremamente duvidoso ou até inverídico. Portanto, aqui a letra B de bola é a alternativa mais adequada. Marque para você letra B. Perfeito? Marcou? Show! Segue aqui comigo. Vamos lá. Olha só. Teoria dos ídolos, Francis Bacon, sempre lembrando para vocês atividades curriculares complementares, tá? Quinta questão. Nós temos aqui o funcionamento do sistema, tá, em que a Terra está inserido, com os seres humanos. Nós temos uma construção de cosmo e de universo a partir do sistema em que estamos colocados, tá? Olha só, nós sabemos que por muito tempo as teorias científicas ou a compreensão de mundo, de sistema solar e até mesmo da Terra em si enquanto planeta foram prejudicadas, isto formando o quê? Vários ídolos, tá? E esses seres humanos, ou nós que fazemos parte da natureza, a natureza que está dentro de todos esses elementos, tá? Ela precisa ser sempre levada em conta. E aí, olha só, viver em meio a essas múltiplas crises de sociedade pós-verdade nos trazem uma série de conexões, uma série de exigências, que estão associadas a quê, principalmente? A haver uma dissociação completa entre a natureza, dissociação, separação, aí nós estamos dizendo que a natureza e os seres humanos, elas estão sempre associadas, ou estão sempre associadas, são conceitos correlatos, correspondentes. E não existe a concepção de natureza a partir da Revolução Científica, também não parece muito adequado, porque, na verdade, não inexiste, se existe, a partir da observação, da experimentação, que evitam os ídolos, ou seja, as falsas noções e os conhecimentos prejudicados. A humanidade tem plena capacidade de compreender a natureza a partir dos métodos divinos, e aí divindade, entrou o mito, a fantasia, tudo novamente com a metáfora, com aquela mais mística possível da humanidade. Existe uma associação direta da natureza e do ser humano, e a natureza deve ser dominada por ele, na concepção de Sir Francis Bacon, Lord, o filósofo Francis Bacon. Realmente nós devemos, a partir da ciência, ter o domínio sobre a compreensão dos fenômenos da natureza e da própria natureza. Por isso não faria sentido que o mundo existisse sem os seres humanos. Obviamente está correto isso, não? Os humanos devem entender a natureza de forma mística. Não é uma forma mística, porque isso me fornece também uma falsa noção, me fornece um conhecimento prejudicado, o que constitui um dos ídolos. E eu quero justamente evitar estes ídolos. Portanto, nós vamos perceber que a única alternativa que me traz uma visão coerente, mais adequada, chama-se a letra D de dado, em que eu tenho uma associação direta entre os seres humanos e a natureza, o domínio da natureza, os seus processos, as suas leis, até para nos beneficiarmos, e o fato de que a natureza e o próprio mundo não faria sentido sem o ser humano, não que ele seja o mais importante, mas é porque ele atribui também todo um significado diferenciado a estes atores, natureza e sociedade. Mais uma vez, peço a vocês que
Observe o projeto, atividades curriculares e tenham ali, tá, o poder de acessar os planos de estudo para mais informações que estará disponível a vocês. Fica um forte abraço, sou André Luiz e continue conosco.